Olá, aluno do segundo ano. Chegamos na semana 3 do segundo volume do PET de 2021 e nessa semana nós vamos corrigir atividades sobre calor. Calor, que é uma forma de energia térmica, é energia quando a energia é transportada do corpo de uma temperatura maior para um corpo de temperatura menor. Vamos lá então? Na questão 1 fala, considerando o material apresentado e, se necessário, faça uma breve pesquisa, descreva com suas palavras os conceitos de calor e temperatura e quais suas unidades de medida. Então, igual eu já estava falando, calor é energia sendo transferida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, enquanto temperatura é estado de agitação das moléculas. As unidades também são diferentes. No sistema internacional, o calor é medido em joule, que é a unidade de energia. E usualmente a gente tem aí a caloria, que corresponde a 4,18 joules, se a gente representa por cal, C-A-L. E temperatura, no sistema internacional, a gente tem uma temperatura absoluta, que é o Kelvin, representado pela letra K. Vamos lembrar que a gente não usa a palavrinha grau, nem aquele símbolozinho de grau. Mas, usualmente, a gente usa o grau Celsius para a temperatura. E em países de língua inglesa, usa o grau Fahrenheit, grau F, né? A temperatura Kelvin e a Celsius, elas são muito parecidas no sentido que a Kelvin é uma temperatura absoluta, então o zero dela é zero absoluto, corresponde a menos 273 graus Celsius, mas aí a gente ela vai correndo junto com a temperatura Celsius, ela sempre vai ser a Celsius menos 273. Na 2, ele fala, o calor específico de uma substância indica o valor. Calor específico é característica da substância. Na letra A, ele fala ponto de ebulição. Jamais, ponto de ebulição é uma temperatura, né, em que o corpo entra em ebulição, né, começa a ferver. B, a temperatura de um corpo feito com essa substância. Não tem calor específico. Calor é diferente de temperatura, né, gente? Agora, C, quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama da substância. Então, se a gente olhar a unidade de calor específico, a gente vai ver que é caloria por grama grau Celsius. O que significa isso? Cal é de calor, quantidade de calor necessária para elevar cada grama em cada grau Celsius. Então, é exatamente o que está na letra C. E D, sua condutividade térmica. Condutividade térmica também é outra coisa, né? Quantidade de calor necessária para fundir, também não. Aí seria calor latente e não calor sensível ou calor específico. Então, letra C. Na 3, ele pede aí, assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. Então, vamos lembrar, temperatura é estado de agitação das moléculas, né? É a medida do quanto as moléculas, é como se você medisse a energia cinética interna lá das moléculas. Então, o tanto que elas estão agitadas. Na letra A, é a energia que se transmite de um corpo a outro em virtude de uma diferença de temperatura. Não, isso aqui é a definição de calor, não de temperatura. B, é uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Opa, começando certinho, né? Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor será a sua temperatura. Não, gente, maior, né? C, energia térmica em trânsito. Também não, isso é calor. É uma forma de calor. Não, gente, calor é energia, é outra grandeza. E, só pode ser aí, né? Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo, igualzinho começou lá em cima, aqui, ó, na letra B, certinho. Quanto mais agitadas as partículas do corpo,
maior será a sua temperatura. Então é isso, quanto mais agitado, maior a temperatura. Quanto menos agitado, menor a temperatura. Quando a gente mexe com temperatura absoluta, lá o 0 Kelvin é o quê? Quando as partículas praticamente estão sem agitação, estão paradas. É como se elas estivessem repousando. 4. Assinale a alternativa que define corretamente calor. Então, trata-se de um sinônimo de temperatura? Não, calor é passagem de energia de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. E é uma forma de energia contida no sistema. Quando fala contida, quer dizer que o sistema está guardando. Calor é uma forma de energia em trânsito. Você não tem como armazenar, não tem como conter ela num sistema. C. É energia em trânsito, até aí tá certo, de um sistema para outro devido à diferença de temperatura entre eles. Exatamente isso. Na D, ele fala, é uma forma de energia superabundante nos corpos quentes. Não, gente, os corpos quentes, eles têm muita agitação de temperatura, tem muita agitação de molécula, tem muita temperatura, né? É o mesmo que temperatura? Não, a gente já está careca de falar que não é isso. A última questão aí, a questão 5, uma questão do Enem de 2000, fala: o resultado da conversão direta da energia solar é uma das várias formas de energia alternativa de que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro, então a gente tem aqui uma placa escura. Por que ela é escura? Ela é escura para poder absorver toda a radiação luminosa. Ela absorve, então ela aquece, né? Ela não reflete. Coberta por vidro, porque o vidro? O vidro para fazer tipo uma estufa, né? Não deixar os infravermelhos saírem, né? A radiação infravermelha sair, que é justamente a que aquece. Pela qual passa um tubo contendo água, então ela é toda assim. Atrás tem o que a gente chama de serpentina, é um tubo. Quanto maior, mais extenso esse tubo, fazendo voltinha aí atrás da placa, porque a placa vai aquecer e vai aquecer esse tubo. E nesse tubo, então ele fala assim, esse tubo contendo água, né? A água circula conforme mostra o esquema. Então, o que acontece é isso. A água vem do reservatório de água fria, né? E enche os tubos aqui. E porque o que acontece, gente? O quente tende a subir, porque é mais leve. E o frio tende a descer, porque é mais denso, mais pesado. Então, a temperatura maior faz com que as partículas estejam mais agitadas, então elas ocupam um espaço maior, aí elas tendem a flutuar. E a temperatura menor tende a ficar com peso específico maior. Então, ela vai para baixo. Então, a água é aquecida aqui, então ela tende a subir e a água fria entra na parte mais baixa, é aquecida e sobe, e isso provoca uma circulação, vai circulando aí no sistema. Então, vamos ver aqui. São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar. Então, primeira, o reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. Conduzir melhor o calor? Como assim? Se ele for conduzir o calor, ele vai conduzir o calor para onde? Vai transferir o calor de volta para o ambiente? Vai aquecer o ambiente? Não, você quer que aquece a água, não o ambiente. Isso está errado. 2. A cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa. Verdade, aquilo que eu falei para vocês. A ideia é segurar ali, segurar a radiação infravermelho para não passar para o ambiente. 3. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do sol, aquecendo a água com maior eficiência. Exatamente isso.
A placa é escura porque ela não reflete, né, a radiação luminosa, ela absorve tudo e nela absorver, ela aquece. Então, isso é verdade. Ó, nós temos como verdadeiras a 2 e a 3. Isso dá para a gente como resposta a letra E. Então, é isso, gente. Com isso, a gente concluiu a semana 3 do segundo volume do PET. Qualquer dúvida, pode deixar aí no comentário que eu respondo para você. E se gostou, deixa um joinha aí. Não tenho seguidor suficiente para ajudar, não, mas é bom para a gente saber como que tá, o que a gente se tem que melhorar ou não. Então, até semana que vem.